Olá pessoal, bem, hoje eu estou aqui para falar de um livro chamado Vento pela Fechadura, esse aqui, tá? Do Stephen King, uma história de A Torre Negra. Este livro aqui é para ser o livro número 4.5 da Torre Negra. Vou explicar. A Torre Negra são 7 livros ao todo. O Stephen King terminou A Torre Negra por volta de 2003. Daí ele resolveu inserir uma história dentro da Torre Negra por volta de 2011, aproximadamente, tá? Ou seja, ele quis matar a saudade dos fãs que gostam muito da Torre Negra e trazer mais uma história para nós, ou coisa do gênero. Então ele lançou esse livro e ele situou a história entre o livro 4 e o livro 5, tá? Então esse é o livro considerado 4.5 da Torre Negra. Só que eu não gostei desse livro. Eu acho que o Vento pela Fechadura nada mais é do que uma história, uma fábula, dentro de uma história que o pistoleiro está contando para o seu grupo, para o seu catete, enquanto eles aguardam uma borrasca, uma tempestade muito forte e violenta, passar. E o que acontece? Esse Vento pela Fechadura, então, é uma história dentro da história que o Roland está contando. Então, esse livro é uma história dentro de uma outra história, tá? É mais ou menos isso que acontece nesse livro. Quando a história está focada no Roland e no seu grupo, no seu catete, o livro vai legal, o livro vai bem, eu gostei. Quando a história entra em Debaria, que é uma cidade perto de Gilet, que é a história que o Roland está contando, eu também me interessei, eu também achei legal, porque vai contar a história de um troca-pele. Troca-pele é como se fosse um lobisomem, tá? Mas ele apresenta várias feições animais, não precisa ser especificamente de um lobo. E aí quando a história se situa nessa parte da história, né? Ela é legal, ela é interessante, mas daí o Roland resolve contar uma história, quando ele era jovem, ele resolve contar uma história para um garoto que está na prisão. Eu não vou dar muitos detalhes, mas vocês vão entender se vocês lerem o livro. Ele resolve contar uma história que a mãe do Roland contava para ele quando ele era pequeno, né? Quando ele era criança. E essa história se chama O Vento pela Fechadura, tá? E O Vento pela Fechadura é uma fábula. É uma fábula que o Roland resolveu contar para esse garotinho que está na prisão. E só que é uma história chata. Eu não gostei. É uma história extremamente descritiva. O garoto Tim, que é esse garoto que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Junto com esse tigre na capa. O garoto Tim, ele perde o pai dele é lenhador, e daí a mãe dele casa de novo, acaba se casando de novo com acho que não é amigo do pai dele, acho que conhecido do pai dele, agora não me lembro ao certo. E ela acaba se casando com esse cara como meio de sustentar a família, né? Pensando no futuro da família e do filho dela, né? Do Tim. E esse cara, num belo dia, resolve espancar a mãe do Tim, a Nell, né? E ele espanca ela e deixa ela cega. E o Tim resolve, ir atrás de um mago que está na floresta infinita. E nessa floresta ele quer ver se ele consegue alguma magia que faça com que a mãe dele volte a enxergar. É mais ou menos essa a história. Só que a história é arrastada, a história é chata. Eu não tive assim empatia pela história. Gostei até do garoto Tim, mas assim o livro, o livro é fininho, para vocês terem uma noção, tá? O livro é fininho.
Ele tem 280 páginas aproximadamente e 140 páginas é contando o vento pela fechadura, tá? 140 páginas é dedicada somente a essa fábula, o vento pela fechadura. E são 140 páginas arrastadas. As outras 140 páginas são interessantes. Eu gostei muito mais. Quando o Roland estava contando a história do Troca-Pele, que é esse cara que durante a noite ele vira um animal ou se transforma em vários animais na mesma noite. E ele mata as pessoas da cidade de Debária. Ele mata, ele degola, ele decepa braço, ele faz o diabo com as pessoas e com as mulheres ele acaba, além como é que fala, de arrancar a cabeça delas, de cegar elas, de fazer o diabo com elas, ele estupra também, mas estupra na forma de um animal, tá? Ele gosta de trepar com as mulheres enquanto vê elas morrendo. É mais ou menos isso. Para ser mais conciso possível, é isso que ocorre. Então, quando o Roland está na cidade de Debária, junto com um amigo dele, Jamie de Curry, amando do pai, tá? O pai do Roland mandou o Roland para essa cidade depois de uma fatalidade que houve com a mãe do Roland, que é contado no livro Mago e Vidro, tá? E eu não vou falar nada porque seria um spoiler enorme, mas por isso que esse livro aqui não pode ser lido por quem não leu ainda a Torre Negra, tá? Apesar do Stephen King falar que pode ser lido sim como um livro avulso, eu acho que não pode. Eu acho que esse livro aqui ele vai dar um monte de spoiler da Torre Negra. Depois, se você quiser ler a Torre Negra, o livro vai perder a graça do Mago e Vidro. E sinceramente eu não acho que não é uma boa ideia para quem quer conhecer a Torre Negra começar por esse livro aqui, tá? Então a história fica interessante quando o Roland vai falando do Troca-Pele, que daí eles vão para essa cidade para investigar os mineiros que trabalham lá na região, e eles têm a ajuda do xerife e da população de certa forma. E daí chega um determinado momento que o Troca-Pele ataca uma fazenda e um menininho sobrevive. Todo mundo na fazenda morre, menos esse menininho. E esse menininho é levado para uma prisão. E nessa prisão o Roland resolve contar uma história para ele. Ou seja, o Roland já está contando essa história de quando ele era jovem, do Troca-Pele. E dentro dessa história, o Roland resolve contar outra história. Essa outra história é O Vento pela Fechadura, que é uma história que a mãe do Roland contava para ele quando ele era criança, tá? E é uma história chatinha, não vi muita graça não. Eu estou inclusive abismado em ver que esse livro está com uma nota muito alta no Scooby, que esse livro recebeu uma crítica extremamente positiva. Eu não acho que esse livro, por exemplo, eu gostei muito do livro 1 e do livro 4 da Torre Negra, tá? O livro 5 eu já não gostei tanto, mas eu acho que eu gostei mais do livro 5 do que desse, para vocês terem uma ideia. Esse livro aqui está perto de Canção de Susana, que eu não gostei nem um pouco, tá? Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: leiam o livro, se vocês já leram A Torre Negra e têm curiosidade de conhecer O Vento pela Fechadura. Vale a pena ler? Vale a pena ler, porque eu acho que gosto é uma coisa que não se discute. O meu gosto pode não ser o teu gosto e, de repente você pode se amarrar nesse livro, achar esse livro fantástico e eu não achei, entendeu? Então não é um livro que eu falo assim, olha, eu não indico a leitura. Não, eu indico a leitura porque esse livro ele é muito bem falado, ele é muito bem comentado. Ele está muito bem resenhado por muita gente, com bastante elogios. Então, o meu gosto não bateu com o gosto dessas pessoas. Simplesmente isso. Eu dou 2 estrelas para esse livro, tá? Eu só não dei 3 porque como é que fala? A história do Vento pela Fechadura realmente me encheu o saco durante a leitura. E eu só não dou 1
porque o começo e o final do livro é muito legal. Eu gostei muito do fim da história, tá? O fim da história tem um lance muito legal, para quem leu Mago e Vidro, vai achar bastante interessante. Então é um livro que eu dou 2,5 estrelas, vai. Vamos ser mais honesto, mais sincero. 2,5 estrelas eu dou para esse livro, porque 3 eu acho que é muito e 2 eu acho que é meio injusto com o livro. Mas não se baseie na minha resenha a ponto de falar assim, eu não vou ler o livro porque o Ricardo falou que não é legal. Não, leiam um livro e tirem as suas próprias conclusões. Eu só achei a história, O Vento pela Fechadura, que é contada no meio da história, muito chata, muito sem graça, muito descritiva. O Stephen King descreve bastante, tá? Para quem não conhece Stephen King, ele descreve muito, 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 tá? Principalmente na Torre Negra. Os outros livros dele, eu não sei o quanto de descrição ele põe na história, mas na Torre Negra ele põe muita. E quando a história não rola legal, essas descrições acabam ficando enfadonhas, acaba se tornando chato, tá? Então, leiam já sabendo que é um livro bastante descritivo, apesar de ser bem curtinho, tá? E é isso. Bom, eu não queria nem ter gravado muito essa resenha porque eu não queria falar mal do Stephen King, mas assim, infelizmente para mim, nesse livro ele errou a mão. Eu não gostei da história e vai ficar em 2,5 estrelas mesmo. E no Scooby eu vou dar 2 estrelas, eu não vou dar 3, porque não tem como dar 2,5. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha resenha não desanime vocês a ler o livro, tá? Porque muita gente gostou. E essa é somente a minha opinião. E é isso. Então, até uma próxima resenha. Até mais.